Bom dia, meus irmãos. Nossa alegria é poder estar juntamente com os irmãos nessa manhã e juntos, né, a gente, meditar na palavra de Deus, que é tão importante para nós, para o nosso crescimento, e estarmos principalmente aqui no livro de Mateus, falando e aprendendo sobre a vida de Jesus. Então, para nós é um sentido bastante importante nós podermos, assim, fazê-lo e, assim, estarmos juntos, né, nessa empreitada de crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar com os irmãos aqui, alguns slides, e nesses slides está a nossa meditação, alguns textos que são bastante importantes também aqui para todos nós, não é? Então tá aí a nossa lição, é a quarta lição dessa nossa nova empreitada, né? E a lição 4 aqui tem título A Autoridade de Jesus. O texto básico, né, para nós, são os capítulos 8 e 9 de Mateus. E um texto tirado dentre ele para a nossa meditação maior é o versículo 6 do capítulo 9, que diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais uma vez, estamos diante da operação milagrosa de Jesus. E é tão interessante que nós, nos próximos capítulos também, a gente vai ver, né, essa demonstração de autoridade, essa demonstração do poder que reside no nome de Jesus Cristo. Quando olhamos para o texto de forma geral, nós estamos saindo do capítulo 7, quando Jesus proferiu o seu sermão da montanha, né, perto de Cafarnaum, e ao terminá-lo, e ele voltava para a cidade básica do seu ministério, que é Cafarnaum, o texto narra o seguinte, 8:1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E a gente vai ver que essa grande multidão, as grandes multidões, em alguns momentos ela vai deixar de seguir Jesus, né? Ou seja, muitos dos seus seguidores, eles foram ficando para trás, né? E há um distanciamento do mestre, porque alguns tomam direções diferentes dentro da própria Cafarnaum, outros em cidades mais distantes, eles tomam a sua demanda, mas o fato é que multidões, ou seja, das grandes multidões que seguiam a Jesus, inicialmente, muitos vão ficando pelo caminho, muitos não vão continuar seguindo a Jesus. É assim também nos nossos dias, não é? Quando conhecer Jesus, o ouvir de Jesus, muitas vezes vai ficando distante, né? E a pergunta sempre a ser respondida, a que grupo nós pertencemos, né? Aquele grupo que vai ficando pelo caminho, por causa das frustrações, das decepções, das derrotas, né? Das desconfianças que vão surgindo, ou se pertencemos ao grupo que prossegue com ele, animado, fortalecido, vitorioso, né? Uma coisa nós sabemos, né? Ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa. Que seja assim, que possamos fazer parte desse grupo, do grupo que está perto de Jesus, do grupo que não só faz parte de multidões, como temos visto tantas multidões hoje se intitulando cristã, mas, na verdade, né, a gente tem visto também que o testemunho não diz isso, né, que as próprias defesas não dizem isso. Bom, nesses 2 capítulos de Mateus, nós vamos ver 14 momentos diferentes que vão evidenciar nas ações de Jesus o seu poder e a sua autoridade. E aqui vários deles estão postos, né? A cura de um leproso, o centurião de Cafarnaum, né? A cura do seu servo também, a cura da sogra de Pedro, o ensino que Jesus tem mostrando a sua autoridade, o poder sobre o tempo, enfim, todos esses são episódios importantes que nós vamos ter a oportunidade aqui de ver, né? Então, o primeiro deles, no capítulo 8, do versículo de 1 a 4, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Apresenta a oferta de Moisés, que Moisés determinou,
para lhe servir de testemunho. Essa foi a ordem de Jesus. E aqui nós vamos ver que a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, vai sempre sendo confrontado com situações de dificuldades, né? Elas vão sendo aqui, na verdade, se concretizando como desafio. E nesse primeiro desafio, é contra o mal físico, a doença, a enfermidade. Neste caso, uma doença tida como maligna, né? Pelos judeus. E é interessante, né? Que quando se pensa, né? Nesse que estava ali, que era leproso, era alguém que, pode-se dizer que por anos, não recebia um toque, porque era proibido tocar. Mas o que Jesus vai e faz? Versículo 3 diz, né? Tocou, toca nele, né? Autoridade de poder e vai fazer com que ele seja purificado, né? E aí nós precisamos lembrar, mesmo diante da doença tida como incurável por todos, mas ele disse para Jesus: eu sei que se tu quiseres, tu podes me tocar, né? Será que hoje nós também buscamos o Senhor para cura? Nós acreditamos realmente que esse Deus pode curar, pode trazer a cura completa? Ele creu e recebeu. Já nos versículos 8, do capítulo 8, nos versículos de 5 a 13, a gente vai ver aquele centurião, né, de Cafarnaum, que vai buscar a bênção do Senhor para o seu criado. E eu vejo um exemplo tão bonito neste homem, né? Era um servo dele, um criado dele, mas que o versículo 6 diz que ele jazia paralítico e violentamente atormentado. Então, se a relação aqui, que eu acho que fica linda para nós, né, o zelo, o amor desse centurião pelo seu servo, que agora não era mais alguém que pudesse servir, porque além, né, de paralítico, né, ainda atormentado. Mas que a gente vê que esse centurião não valorizava apenas o que a pessoa fazia, mas o que a pessoa era, né, aquilo que a pessoa era. Então, ele diz para Jesus, né, que ele não era digno que o Senhor fosse lá, mas que ele podia dizer e a palavra do Senhor seria obedecida. E que tamanha fé! O próprio Jesus, no versículo 10, diz: olha, em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, um homem que cria, um homem que acreditava. Portanto, novamente, Jesus aqui se depara com um mal físico, né? E a gente vê no exemplo, então, desse centurião, a demonstração de fé na autoridade de Jesus, na autoridade de Jesus, né? E aí a gente se pergunta, será que nós temos essa mesma fé, né, que não precisa de como do leproso, do toque, né, mas uma ordem do Senhor Jesus, né, de ir e de que ela se concretiza. Mesmo à distância, ela pode se concretizar. Será que nós temos também esse zelo e esse amor pelos nossos irmãos, como o centurião revelou pela questão do seu servo, né, valorizando mais a pessoa, né? A gente usa coisas, né, e não pessoas. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Isso fica para nós uma grande lição também. Do versículo 14 até o versículo 17, nós vamos ver então a cura da sogra de Pedro. Mas aqui, né, Jesus, o embate de Jesus para a demonstração da sua autoridade se dá então mais uma vez com relação à enfermidade física. O texto diz que Jesus entrou na casa de Pedro e viu que a sogra dele estava acamada e com febre. E ele toca-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu. Né? E que nesse mesmo dia, o texto diz, a partir do versículo 16, eles trouxeram muitos endemoniados e eles, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos aqueles que estavam ali enfermos. Que coisa maravilhosa, mais uma vez, a demonstração da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Né? E a pergunta, mais uma vez, se repete: será que hoje, diante da modernidade que temos aí, das facilidades, né, no campo da medicina, nós ainda temos espaços para crer na cura dos nossos doentes, dos nossos enfermos? Nós temos sido chamados, né, ou desafiados isso, a alimentar a nossa fé num Deus que pode curar, um Deus que pode revelar-se o Deus curador, o Deus presente conosco. E aqui a sogra de Pedro é um instrumento para atiçar a nossa fé, a crer que o Senhor pode tocar, que a febre pode deixar, que o mal pode deixar,
e nós sigamos como a sogra de Pedro, né? Servindo também. O próximo, ou seja, o quarto desafio de Jesus se dá na constituição do seu discipulado. Versículo 18 a 22 diz que Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse então para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, donde quer que fores, eu também seguirei a ti. Disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disseram: Senhor, permite-lhe primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, lhe diz: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Na verdade, aqui, nós fica bem realçado que Jesus precisa de discípulos dedicados que renunciem ao mundo para segui-lo. Né? Que todas as coisas fiquem para trás. A sua autoridade, né? De deixa tudo e vem e segue. É, esse o grande desafio para aqueles que querem seguir a Jesus. E nós nos indagamos, será que nós estamos vivendo essa vida de renúncia como seus discípulos? Será que se o Senhor também disser, deixa, afasta-te, segue-me, será que estaríamos dispostos a fazê-lo? A história de missões, nós sabemos, é uma história de pessoas que renunciaram e que, ouvindo o ir de Jesus, foram. Vieram a ele e depois foram. Que o Senhor possa nos ajudar também, né, a responder o sim ao seu chamado, com dedicação, com renúncia, para fazer a sua vontade. Mateus 8, 23 a 27. É um texto maravilhoso também, porque vai mostrar aqui Jesus enfrentando, para mostrar seu poder e autoridade, contra a própria natureza em fúria. O texto diz, então, né, que levantou-se uma grande tempestade que quase leva o barco dos discípulos. Né, e eles, com medo, né, eles dizem que o mestre desperta e que o salve. E ele diz porque eles estavam temendo. E então, o texto no versículo 26 diz, então levantou, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o Deus que tem autoridade sobre a natureza. É o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. E fica muito claro aqui que é Ele quem apazigua, é Ele quem diz basta, é Ele quem diz pare. E esse é um texto que nos chama a atenção também. Ele vai atender ao apelo dos seus discípulos para vencer o próprio medo, porque era o terror que se instalara ali. E hoje, será que nós estamos apelando ao Senhor diante de tanto medo? Nós temos confiado nele, que ele é o Deus que acalma, que traz o fim ao mal, a todas as coisas, as grandes tempestades da nossa vida. E ele é Deus, ele é Senhor, ele pode todas as coisas. Próximo episódio, versículo 28 a 34, vai mostrar o poder dele sobre o próprio diabo. Seu desafio é contra o poder do maligno. O texto vai mostrar aqui de dois endemoniados na terra de Gadara, que quando Jesus passa por aquele lugar onde pessoas evitavam passar, porque eles estavam ali, né, e poderiam fazer mal, trazendo grande terror. Mas aquele mal que havia se apossado da vida daquele ser humano, né, vai ser totalmente expulso pela presença de Cristo. Né? E somente pela presença de Cristo é que nós podemos vencer. Vencer todo o mal, vencer todas as trevas, vencer o maligno. Ele tem poder. É neste poder que nós avançamos sobre tudo aquilo que vem sobre ou contra nós. Ele é o nosso Senhor, o Deus de autoridade, o Deus de poder que está ao nosso lado. Entramos no capítulo 9. E aí nós vamos ter um episódio do paralítico de Cafarnaum. 8, versículo 1 a 8 diz que entrando ele no barco passou para o outro lado e chegou à cidade, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vossos corações?
Pensais pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E o versículo que dá base, né, o nosso textual está aqui. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Portanto, lá estava, né, o Senhor enfrentando o mal físico, né? Mas a fé no Senhor Jesus pode trazer a cura para as enfermidades, e é isso que o texto vai mostrar para nós. E aí a nossa pergunta, ainda temos uma mesma fé demonstrada pelos 4 companheiros do paralítico, né, que vai trazê-lo, que vai trazer a ele a presença de Jesus, né? E aí fica para nós a indagação. Até onde cremos no poder sobrenatural do Senhor, que nos faça, né, primeiro momento, não indicar aquele médico, mas sim o médico dos médicos, e crer que ele pode, que ele pode. Ele é o Senhor, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Agora, no versículo 9 até o versículo 13, nós vamos ver a chamada de mais um discípulo do Senhor Jesus. Nesse embate, o Senhor vai estar colocando-se, né, com relação ao orgulho e à vaidade daqueles que se julgam capazes de alcançar a salvação por meio das obras e também das atitudes. Jesus passando adiante, ele viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente a Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O orgulho daqueles que podem apontar os erros, os pecados alheios, né? Pensando-se, né, melhores. Né? Mas o texto vai mostrar para nós aquilo que o Senhor espera, humildade e dependência dele. Né? Nós, como seus discípulos, sabemos que ele nos chamou, que ele nos fez dignos, mas que essa dignidade é dele, é por ele. E que não é da nossa parte o apontar os dedos, porque sabemos que ele veio para os que são enfermos, não é? Para os que são enfermos. Essa é a razão da vinda do Filho do Homem. Que ele possa nos ajudar, né? Ao saber disso, levá-lo ao conhecimento daqueles que estão em tantas situações desfavoráveis e que precisam tanto do Senhor Jesus. Versículo 14 até o versículo 17 vai mostrar o nono desafio de Jesus com relação à demonstração exterior da vida cristã. Não é? Mostra aqui a questão dos discípulos de João, perguntando para Jesus, né? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Né? E como saberiam se outro estava jejuando ou não? Ao que Jesus então vai mostrar para eles, né? Que o jejum verdadeiro para Deus, ele deve ser praticado em uma vida de discrição exterior e devoção interior. Que o jejum não vem para nos fazer pessoas olhadas, né? Não é alguma coisa relativa, né, à nossa autopromoção e espiritualidade maior do que a de outros. Mas, sim, uma vida de contrição para com Deus, uma vida que vem do nosso interior, né? Devoção interior, visível apenas ao Pai, que nos vê em secreto. Né? Que as nossas práticas, né, volitivas sejam endereçadas e vividas na verdade, né, diante daquele Deus de verdade, e não para mostrar a alguém ou para exibir para alguém, né, que somos espirituais. Né, que somos espirituais. Que Deus nos ajude, nos guarde, né, dessa autopromoção ou de uma espiritualidade externa que não coaduna, né, com aquilo que está no interior. Porque a ação de Deus em nossa vida começa do interior para o exterior. Que assim possamos viver também no Senhor.
Versículo 18 ao 26, ele vai mostrar um texto lindo também, né? Mais uma vez mostrando a autoridade, o poder do Senhor Jesus contra o mal físico e agora até mesmo contra a própria morte. Fala conosco sobre um chefe que adora Jesus e diz ao Jesus que a vida dele que a filha dele havia falecido agora mesmo. Mas mesmo assim, ele não abre mão, né? E ele diz: "Vem, impõe a mão sobre ela e eu sei que ela viverá". E Jesus levantando, vai com ele, o segue, né? E os seus discípulos também, né? E é nesse caminho, o caminho da cura, o caminho da ação de Jesus, do atendimento de Jesus, é que é surpreendido então por uma mulher que há muito tempo vivia uma vida difícil com o fluxo de sangue, né? E essa mulher chega por trás dela e toca na orla da sua roupa. E o seu coração estava alimentado por uma fé verdadeira, que ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, eu vou ficar sã, eu vou ficar sã. E isso aconteceu, porque Jesus olha para ela e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ela fica sã, ela fica totalmente curada. E Jesus prossegue. Chega a casa e ele vai onde a menina realmente já estava morta, onde já havia presença, né, dos instrumentistas, do povo em alvoroço, preparando já, né, para a cerimônia fúnebre. Jesus disse: retira, retira-te. E a criança ela não está morta, mas ela dorme. Ao passo que aqueles que já tinham atestado a morte da criança, dizem então, está louco, né? Riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, a menina na mão, e a menina vai levantar-se. Isso foi maravilhoso, porque eles estavam assistindo ali a demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo contra o mal físico e contra também a morte, né? E essa menina é o grande testemunho, né? Grande prova da autoridade, do poder de Jesus Cristo. Tanto é que essa notícia vai se estender por todo o país, segundo o versículo 26 vai mostrar. Será que nós teríamos a fé de apenas tocar no Senhor Jesus pelos olhos da fé? Teríamos também a fé de continuar a caminhar, quando todos já diziam a morte já chegou, acabou, as questões já acabaram. Ou ainda, né, levado pela fé, né, pela certeza do Senhor, nós acreditarmos nisso. Infelizmente, muitos não acreditam mais. E humanamente falando, com muita razão, às vezes são mães, que quantas vezes já lutaram, esposas que quantas vezes, né, pessoas mesmo que quantas vezes viram, seus sonhos acabarem. Jesus sabe perfeitamente todas as coisas e ele tem poder para mudar até mesmo a situação de morte em uma situação de vida. Ele pode, ele tem poder, ele tem poder. 12º desafio de Jesus. Está no versículo 27 a 31, que é a cura de 2 cegos. O texto diz: partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse: eles credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Opa, ele agora demonstrando mais uma vez seu poder com relação à enfermidade física. No caso, aqui a cegueira desses dois homens. Será que hoje nós também cremos que Cristo tem poder para curar, uma cura física, mas também a cura espiritual, né? Ele é o Deus, ele pode e ele se crê. É necessário crer, não era só o toque do Senhor, mas espiritualmente era necessário revelar fé nele. Ele tem poder, Cristo tem poder, ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as enfermidades. Um tempo tão oportuno para falarmos disso. Mas ele também tem poder sobre as hostes do mal. Versículo 32 a 34, e havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado.
E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: eles expulsam demônios pelo príncipe dos demônios. Opa, enfermidade física, mas também enfermidade espiritual. No entanto, nesse caso, o embate maior do Senhor aqui era contra os religiosos, os líderes espirituais da época, que na verdade de espiritualidade verdadeira nada tinham. Mas Jesus mostra mais uma vez o seu grande poder, o poder que emana do Pai, o poder inconfundível que vem de Deus em amor àqueles que necessitam, que precisam, como era o caso desse homem mudo, desse homem atribulado e atormentado. Mas ele encontrou-se com Jesus, aquele que tem toda a autoridade para curar, para fazer grande a diferença. Jesus chega então ao 14º embate. E ele vai, depois de ter feito tudo, ele vai ver ainda que mesmo tendo feito muito, o muito não era o tudo. Percorria Jesus, versículo 35 ao 38. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, revelando seu poder, sua autoridade. 36 diz, e vendo as multidões, ele teve uma grande compaixão delas, porque elas andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Há muitos olhares sobre as multidões. O do Senhor as vê com grande multidão, com grande compaixão, porque ele vê e enxerga o cansaço, né, o abandono que elas vivem como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: olha, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. As necessidades são imensas, mas poucos aqueles que se dispõem a, como instrumentos do Senhor, ir à cega que está aí pronta para ser colhida. E ele diz então: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ah, quando a gente vê, né, a época de colheita, e às vezes vê muitas coisas, muitos desses frutos, né, que tem o perigo de se perder, porque é o tempo de colher, mas se não for colhido na época, não servirá mais. Assim, a gente tem visto quantos que estão no caminho da morte, precisando ser resgatados. Ovelhas cansadas, decepcionadas, desgarradas, sem pastor. E é isso que o Senhor Jesus clama, né? Nos chama ao papel de ceifeiros. Mas ele roga a quem pode chamar. Não é uma obra de caridade, é uma obra de compromisso, é uma obra espiritual, resgatar vidas para o reino de Deus. A ceifa está posta, a seara é imensa, mas poucos são os ceifeiros. Senhor, Senhor da seara, mande ceifeiros para a sua seara. Aqui, a urgência quanto à pregação. O seu tríplice ministério precisava de rapidez, ensinar, pregar, curar. Ainda hoje o chamado é para nós, ceifeiros que trabalhem na causa, na seara do Senhor. Esse é o convite dele, para mim, para você, que haja a audição, né? Seja audível a voz do Espírito ao nosso coração, à nossa vida. Chegamos ao final. E nesses 14 desafios de Cristo, nós podemos identificar a sua autoridade e poder, revelados em 7 vitórias sobre o mal físico, ou seja, revelado em curas. 4 vitórias sobre o mal emocional do ser humano, que era vencer, antes de tudo, o seu próprio ego. Uma vitória sobre a natureza, a tempestade que ele dispara. Sua autoridade mostrada também sobre Satanás, naqueles endemoniados que se levantaram ali para serem libertos. O problema não são os demoniados, o problema é Satanás. E ele o expulsou deles. A vitória também sobre a morte, né? A ressurreição daquela menina, que todos já haviam aberto a mão, né? Aberto a mão, diz: não, 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 não há mais. Os milagres e o ensino de Jesus evidenciam a sua autoridade. E também nos conclama hoje a entrarmos na seara, que hoje, né, somos desafiados, ou estamos sendo desafiados, mas que o Senhor possa ouvir de nós, né, o sim, para que a gente possa, sim, né, fazer a vontade dEle.
e na vontade dele, nós nos deliciarmos para sempre atender o chamado do Senhor. Que ele assim, né, possa abençoar a sua vida, que ele possa guardar você, né, de todo mal, mas que acima de tudo, que o seu poder e a sua autoridade esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que nós também, ao experimentarmos isso, estejamos prontos a anunciar o Senhor, a fazer parte da sua seara, trabalhando por Ele e com Ele. Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos use para a sua glória. Obrigado, queridos.